E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um Gacha News, o quadro em que eu trago os jogos mobile mais interessantes do mês e minha lista de apostas para os próximos meses. Hoje eu vou ser curto, já que estamos no meio das festas, então já deixa o like e bora conferir mais essa lista juntos. Vem comigo! Com a ideia de ser rápido, dessa vez queria só chamar a atenção de vocês para o game Blasphemous, um jogo estilo Metroidvania que teve recentemente seu port para mobile. Ele traz uma história muito interessante, boas animações, principalmente das cutscenes, música e vozes excelentes, além de temática sombria que dá muita personalidade para o game. Mas mais importante, parece estar bem divertido. Para quem gosta desse estilo de jogo, tem tudo para ser um dos melhores do gênero para celular, se acertarem os controles e a responsividade do mobile. Não é fácil, mas se eles fizerem isso, tem tudo para dar super certo. O problema é que é pago, cerca de uns R$40, então não é para todo mundo. E pulando então direto para a lista de apostas, bora começar com Ananta, um RPG de mundo aberto com temática urbana, numa mistura de modos de jogo que envolve Genshin, RPG de ação, GTA, missões extracurriculares típicas de RPG clássico ou de MMOs, digamos assim, junto com basquete, academia, dardo e até uma movimentação no estilo dos jogos do Homem-Aranha para PS. Enfim, muitas jogabilidades diferentes em um game só. Sem dúvida chama atenção e me deixa curioso para saber como é que vão fazer para essa salada dar certo. E não me entendam mal, adoro todas as referências aí e tudo que eu vi até agora. Mas exatamente por isso eu fico com as expectativas bem altas e quero só ver se eles vão entregar. A história também parece muito boa e vai nos colocar na pele de um agente da Agência de Controle de Caos. Sendo que Caos são entidades sobrenaturais que vivem junto com os humanos nesse mundo aí. A maioria dessas entidades vive de maneira pacífica, mas há algumas que saem do controle e provocam, vejam vocês, caos. A ideia é que a gente ajude no controle dessas entidades, enquanto tentamos desvendar de onde essas entidades vieram e por quê, além do nosso próprio passado e real identidade. Pareceu interessante? Então fica de olho, porque o lançamento está previsto para mobile, PC e PS5, mas sem data certa ainda. Dito isso, já dá para se pré-registrar no site oficial. Por isso já decidi trazer para vocês. O segundo game da lista é o game Stella Sora, uma mistura de idol com waves, com aquelas ondas de inimigo que vem, você tem que ir derrotando, e roguelike, com o diferencial das batalhas de boss, em que a gente vai precisar entender a mecânica tanto do jogo quanto do próprio boss para poder avançar. O estilo de personagem é o estilo Loli, ou seja, personagens miniatura, mas não exatamente tibis, como no Echocalypse ou Princess Connect. Algo no meio termo. O combate parece bem fluido e parece que apesar de controlarmos somente uma Seeker, é como eles chamam os personagens, ou melhor, as personagens desse jogo, vão poder chamar outras Seekers também para ajudar, o que vai adicionar para a questão de estratégia dos times e dá uma chance de combinar vários tipos de skills. Isso é sempre bom, sempre mais um level nos RPG gacha padrão, me agrada. A produtora é a mesma por detrás de lançamentos como Azure Lane e Blue Archive, então acredito que não estariam publicando nada abaixo da média desses jogos. Para quem interessou, já está aberto o pré-registro e eu já fiz o meu. O próximo da lista é o game de uma franquia super famosa que está para ganhar sua versão Full Idol. Eu estou falando de Summoner's War Rush, o idol da franquia Summoner's War. Parece que toda a franquia quer fazer um Full Idol agora.
Deve ser porque tá dando dinheiro, né? Apesar de muita gente torcer o nariz, parece que tem público. E no caso desse jogo em especial, a Come To Us prometeu trazer mecânicas diferentes para o sistema Full Idle clássico, incorporando elementos de Tower Defense, por exemplo. Então, quem sabe atrair ainda mais o público até então que não gostava desse tipo de jogo. O fato também de ser um game de Summoner's War, que ainda tem um público cativo mesmo após 11, 12 anos do lançamento do primeiro jogo, certamente vai garantir também um buzz para esse jogo. A questão é se dessa vez eles vão conseguir replicar ou não o sucesso do original. Eu comecei o canal falando de Summoner's War há muito tempo atrás, por sinal, vocês sabiam dessa? E com certeza eu vou testar esse novo quando sair. Já está disponível também para pré-registro se você se interessou. Outro jogo com personagens lindas que viram loli quando começa a batalha, mas que pode te interessar, é o Scarlet Girls. Outro full idol com ataque normal, skill, ult normal, que explora tanto o lado sensual das personagens enquanto você não está na batalha, quanto o lado mais bonitinho tal durante as batalhas. Vai ser um jogo para colecionar essas personagens, interagir com elas e tal, e deixar a parte da batalha pro automático. Mas o que me chamou mais a atenção, na verdade, foi a história, que lembra muito a do anime Evangelion, que até hoje é um dos melhores animes de todos os tempos, principalmente por causa da história. No caso de Scarlet Girls, ao invés de anjos invadindo a Terra, são umas entidades mecha, vindas de dentro da Terra, pelo que eu entendi. Mas lembram bastante os Evas em si. E para lutar contra essas entidades, algumas pessoas parecem ter sido escolhidas, conseguem implementar algum tipo de parte ou core dos próprios mechas e ganham assim habilidades específicas para conseguir combater esses mechas, passando então a serem chamadas de estelares, se vestindo muito parecido com as personagens de Eva. Vê aí no trailer e me diz nos comentários se não parece. Enfim, o jogo está aberto para o pré-registro e se você pegou as referências, deve estar animado ao menos para conhecer mais do jogo quando sair, assim como eu. E o último jogo da nossa lista é o game Black Beacon, que também está aberto para pré-registro em algumas regiões já, e pela própria Play Store. O game promete ser um action RPG, um RPG de ação com temática sombria e mecânicas únicas de combate. Os gráficos estão bem bonitos, tanto das skills quanto dos cenários e principalmente das personagens. O combate em si parece estar bem fluido e divertido, no estilo Honkai Impact ou Punish Raven. Mas quero saber mais se vai ser por fase, se vai ter exploração também, como é que vai ser. A produtora está prometendo dublagem para toda a história e tradução para várias línguas. Então quem sabe sai até em PTBR, que seria uma ótima notícia. Por enquanto está só para Android, mas no site oficial já diz que vai sair também para iOS. Então é só aguardar para conferir. E é isso aí, galera. Essas são minhas apostas para os games que estão para sair, com o bônus do game Avanta, que é um dos mais aguardados do ano, mas ainda não sabemos exatamente quando é o lançamento. Uma lista curta dessa vez, mas tem muita coisa boa chegando em 2025, então fica ligado. Se curtiu, deixa o like, e se quer saber quais outros games estão nessa lista de mais esperados para o próximo ano, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque logo mais está saindo esse vídeo especial falando sobre isso. Tá muito legal e você não vai querer perder. Não esquece de comentar qual dos jogos te chamou mais atenção e você está pensando em testar. E a gente se vê no próximo vídeo. Desejo a todos aí um feliz ano novo, um ótimo 2025 e a gente se vê lá. Um abraço e até a próxima.